Caleidoscópio está de volta ao vivo aqui na tela da TV Horizonte, PUC TV e TV Educar. Galera, o bate-papo de hoje aqui envolve esporte e cultura. E tem uma moçada curtindo o programa lá em Praia Grande, em São Paulo. Então, um abraço especial para todo mundo aí e para as várias cidades do Brasil que também estão aqui ligadas com a gente. Se você quiser participar e comentar o tema do programa de hoje, envie sua mensagem aí nas nossas redes sociais. Aproveite e concorra aos presentes oferecidos pelos parceiros do programa, olha só. Quer fazer um passeio em contato com a natureza em um lugar que mistura cultura e lazer? Conheça o Parque Ecológico Vale Verde, que fica em Betim, a apenas 42 quilômetros de Belo Horizonte. Concorra a 2 ingressos para visitar esse paraíso. Vá no Facebook do Caleidoscópio e saiba como participar. Você conhece as camisas masculinas Clé? Vale a pena conferir. Entre no Facebook e veja os modelos. No Caleidoscópio, a cada 15 dias, um telespectador é contemplado. Saiba como participar da promoção no Facebook do Caleidoscópio. Curta, comente, participe, leve presentes, galera? Vamos lá para o nosso segundo tempo aqui da nossa discussão? Bora, você é nosso convidado, hein? Participe aqui com a gente, mande perguntas, comentários, da forma como você preferir. Ô Luiz, não falamos da identificação aí do hóquei, né? Vamos começar. Tem uma origem aí canadense, inglesa? De onde vem esse esporte? Então, o hóquei, ele tem várias vertentes, né? O hóquei no gelo, o inline, o tradicional, sobre a grama, mas o primeiro, né, o que começou tudo isso foi o hóquei no gelo, que é um esporte do hemisfério norte. Acho muito bacana o jiu-jitsu, né, falando de história, né, uma coisa bem antiga. O hóquei no gelo, os primeiros registros datam de 1500 na Inglaterra. Nossa! Só que foi o Canadá que realmente foi o pioneiro em criar a primeira associação, né, a primeira confederação de hóquei no gelo e fazer o primeiro evento em 1850, em Montreal. E em questão de 2, 3 meses já existiam mais de 100 equipes locais. Então, por isso a gente considera que o Canadá é a mãe, né, a mãe e o pai do hóquei no gelo. Legal. E o hóquei inline, que é o hóquei que a gente pratica aqui no Brasil em peso, né, que é o esporte que eu pratico, ele teve seus primeiros focos na Suíça, aparecimento dos patins inline, mas foi nos Estados Unidos, em San Diego, que eles tomaram também o primeiro passo, uma confederação e o primeiro campeonato norte-americano de hóquei inline. Então você tem os Estados Unidos como o país do hóquei inline e o Canadá como o país do hóquei no gelo. Poxa, muito legal. Professor, temos aqui já alguns elementos, né, para a gente começar essa nossa discussão. Temos alguns pontos culturais, né, ligados a essa história. E quais são os outros aspectos que a gente poderia pensar e seguir aqui uma linha de raciocínio que ajudam a essa identificação e esse fortalecimento do esporte em determinado lugar, povo? O que a gente poderia pensar? Pois então, os esportes eles foram se desenvolvendo a partir dos jogos, de uma maneira geral. Poucas modalidades foram inventadas. Quase todas elas surgiram a partir das brincadeiras e dos jogos que eram comuns em determinado lugar, em determinada região, né? Então, esses jogos já eram uma expressão da cultura. E a partir do momento que eles foram se organizando e se tornaram esportes também, quando eles foram sendo apresentados a determinados povos, alguns povos cada povo foi acolhendo de maneira distinta, né? Então, por exemplo, o futebol no Brasil é coisa de homem, nos Estados Unidos é coisa de mulher. Né? Apesar da gente ter o futebol feminino aqui, mas ainda não pegou, né? Ainda está há anos. Tem muito mais praticante de futebol feminino nos Estados Unidos do que de futebol masculino no Brasil, para você ter uma ideia. Nossa. Então, são algumas dessas questões. O futebol aqui, ele pegou porque o futebol para nós é festa. E o brasileiro é um povo festeiro. Né? Então, é um momento da festa, da alegria, de extravasar. Né? Então, ele acabou pegando aqui no Brasil dessa maneira. Né? Legal. Então, cada povo foi se identificando com determinadas práticas, mais umas do que outras, né? E foi também emprestando a sua própria identidade. Tem um exemplo muito interessante também, vem do futebol, que é o drible. O drible é uma invenção brasileira. O futebol original, o inglês, ele não tinha drible. Olha só! Então, o drible ele é uma mistura da gingada da capoeira que foi sendo incorporada na prática do futebol. De tal maneira que ele começou sendo realizado no Brasil, mas ele não era aceito fora do Brasil. Então, os brasileiros tiveram muita dificuldade, já no mundo moderno, de ser aceitos na Inglaterra como jogadores. Porque eles chegavam lá e queriam driblar. E lá não se dribla, lá se tromba. Por falar em trombar, né, João?
trombar é com o futebol americano mesmo, né? Com certeza. E aí muita gente tem aquela dúvida, assim, a diferença do futebol americano para o rugby. Porque o futebol americano é mais famoso, é mais pomposo nos Estados Unidos, né? Sim. Muito mais até que o rugby. Por que, assim? A que você atribui isso e quais são as diferenças que apontam aí o futebol americano como um diferencial mesmo? Pois é, o futebol americano ele era praticado como uma vertente mesmo do rugby, só que de uma maneira em que as pessoas que praticavam isso lá no século XIX, eles achavam que eram as regras do rugby, porque eles não tinham o manual de regras naquela época, eles não tinham acesso a isso. Então eles iam para a Inglaterra para estudar, voltavam para os Estados Unidos, falavam, pô, aquele esporte que a gente praticou lá é bem legal, vamos jogar aqui. Aí eles começaram, chamaram de futebol, muita gente reclama, muita gente até fala que não é futebol, tem gente na internet que brinca que fala que é mão e ovo, porque a bola não é uma bola. Mas um fato curioso é que chama futebol, porque na medida de pés, né, foot, lá nos Estados Unidos, a bola tem exatamente um. Olha só, mais uma curiosidade. Tá virando uma aula isso aqui, né, professor? É, muito bacana. Tá bom demais, ah. E o futebol americano ele começou a ser praticado pelas pessoas que iam para a Inglaterra e voltavam, achavam que eles estavam fazendo certo, e começou os famosos pitacos. Aí começou, não, a gente podia fazer aquilo ali, podia fazer aquilo outro lá. E quando surgiu um visionário, né, o Walter Camp, ele é famoso, homenageado até hoje, que ele introduziu 2 novas regras para que aí mudou completamente, aí deixou de ser o rugby, que foi a regra da linha de scrimmage, que é a famosa linha onde as pessoas se alinham e todo mundo vê os grandões lá um de frente para o outro, e a regra das descidas, que são as chances que você tem para conquistar território. A partir daí, virou de esporte, deixou de ser rugby, mas a principal mudança mesmo, que difere um do outro, além dessas duas, é a questão do passe para frente, que isso foi introduzido já no século no século XX, perdão, que já foi introduzido no século XX, que isso é o que diferencia, porque no rugby a bola só pode ser passada para trás. A questão dos equipamentos também, que é uma questão de proteção, que a galera do rugby até reclama, vocês usam equipamento, a gente não. O que é isso? Tem uma rixazinha? Tem uma pequena rixa, mas os caras são bem legais também. Competição é bacana. saudável. Mas aí a questão é que no rugby, quando você tem um choque de cabeça, um contato, uma colisão, é uma colisão acidental. No futebol americano é proposital e estratégico. Por isso que a gente precisa dos equipamentos para evitar contusões. O pessoal da Pop no Voo poderia, né, participar, Poderia. porque eles entendem bem de colisão, né, galera? Tá todo mundo ali quebrado, exceto a Vivi, né? Vivi tá inteira. Ô, Vivi, vamos mostrar então que você tá mais inteira e mostrar mais um trabalho? Vamos lá, de mais uma? O que vocês vão mandar aí pra gente? Don't worry, be happy. Oh, maravilha. Vamos lá, então, Pop no Voo agora, no Caleidoscópio. Here's a little song I wrote. You might not just sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Ooh, 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 ooh. And have no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. The landlord say your rent is late. You may have to litigate. Oh, don't worry, be happy. Ooh, 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 ooh.
25 years of my life and still I'm trying to get that great big hill of hope for a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made of this brotherhood of man, for wherever that means. And so I pray sometimes when I lie in bed just to get it what I was in my head. And now I'm feeling a little peculiar. And so I wake up in the morning and I step outside and I take a deep breath and I get real high.